Oi mundo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caverna Dev. Eu sou o André e hoje nós vamos falar sobre generators. Há uns 2 vídeos atrás, nossa conversa foi sobre comprehensions. Nós vimos que é uma forma bem interessante de dar um boost de performance no nosso código e substituir aquele velho e bom for loop agora por comprehensions. Hoje a gente continua nessa mesma ideia de ganho de performance, mas com uma estratégia completamente diferente. Nós vamos ver que com generators o que nós conseguimos criar é uma espécie de estrutura de dados sob demanda. Não é bem isso, mas é quase isso. Em vez de você criar toda a sua estrutura de dados de uma vez, todos os elementos que deveriam conter, que deveriam existir dentro dela, o que o generator faz é te retornar elemento a elemento cada vez que você invoca a execução, que seria o loop que formaria a sua estrutura de dados. Tá meio confuso, mas eu tenho certeza que você vai entender isso muito bem aqui nesse vídeo. E como o assunto do nosso vídeo é performance, não percamos tempo, vamos direto a ele. O que você me vê fazendo aqui é criar uma função que é chamada lista coordenadas aleatórias, cujo objetivo é criar uma lista, como o nome sugere, em que cada elemento dessa lista é uma tupla, contendo um elemento x e um elemento y, como se fosse algo que nos desse coordenadas para plotar um gráfico, por exemplo. A lógica é bastante trivial, a gente cria aqui uma variável coordenadas, que é uma lista vazia, e a gente tem aqui um loop for bem tradicional. Nós queremos iterar uma determinada quantidade de vezes, que é um dos parâmetros que a nossa função recebe, e a cada vez que esse loop se repete, o que nós fazemos aqui é criar aleatoriamente uma coordenada xy, onde tanto x quanto y é um valor aleatório, um valor inteiro aleatório, tomado entre 0 e max valor, que é um dos parâmetros que a nossa função também recebe. A seguir, o que a gente faz é adicionar essa coordenada, essa tupla, de dois valores, x e y, à nossa lista de coordenadas aleatórias. E retornamos essas coordenadas ao final do processamento da nossa função aqui. Então, bora ver essa função em ação e depois a gente compara com o que seria essa mesma função agora escrita em termos de generators. Para isso, então, eu queria aqui na linha 28 a variável chords, que é uma chamada à minha função, passando 100 e 100. Ou seja, eu quero 100 coordenadas, cada uma dessas coordenadas tendo um x e um y variando de 0 a 100 aleatoriamente. E depois eu printo essas coordenadas na tela aqui. Vou colocar esse código para rodar. E a gente vê que ele roda bem rapidinho, praticamente nenhum delay observado, e aqui estão lá as minhas 100 coordenadas. Ok, até esse ponto do vídeo aqui, se você tem acompanhado meu conteúdo, se você viu lá a playlist Python iniciante, nenhuma novidade para você. Vamos ver agora como que isso funciona como generators. Eu não vou mexer em nada aqui na minha função lista coordenadas aleatórias, mas eu criei agora aqui também a função generator coordenadas aleatórias, onde a gente implementa exatamente a mesma lógica, mas você vê que a sintaxe é bem diferente. Para começar, a gente não tem aqui a necessidade de criar aquela lista vazia que nós tínhamos anteriormente nessa outra função. Eu já começo direto com o meu for loop, que é exatamente o mesmo for loop, mas como agora eu não tenho a missão de ter que fazer um append dentro de uma estrutura que é inicializada vazia, o que eu preciso fazer é usar essa função yield. Yield é uma palavra que, se a gente fosse traduzir para o português, seria como produzir, conceder, algo nesse sentido. E é justamente isso que o yield faz. Basicamente, o que eu digo para o Python é, quando eu chamar essa função, não é para você montar a minha estrutura de dados como um todo. Pelo contrário, você monta todo o mecanismo dessa função, a estrutura lógica dessa função, e a cada vez que eu acionar uma chamada dessa função, cada vez que eu pedir o próximo elemento, aí sim você faz uma iteração desse loop. Ou seja, é como se nós estivéssemos controlando quando uma iteração desse loop tem que acontecer, e não simplesmente mandando o Python meter brasa aqui e executar tudo até o final. Vamos ver como que isso fica na prática. Eu vou comentar essas duas linhas aqui. E aqui na linha 45 eu crio uma outra variável agora que eu chamo de chords generator. É uma chamada a essa função que nós acabamos de criar. Mas repare que agora eu estou fazendo apenas 5 em vez de 100, porque, enfim, você já vai entender por quê. Mas o segundo parâmetro eu ainda mantém o mesmo. Então, basicamente, o que eu quero agora são apenas 5 coordenadas com x e y variando de 0 a 100. O que eu vou fazer agora é mandar printar esse chords generator aqui. Quando eu executo o código, tem algo bem diferente. A gente não tem a nossa estrutura de dados sendo impressa aqui na tela. Pelo contrário, nós temos esse objeto generator. Ok, então como que a gente de fato extrai um elemento de dentro desse generator? Para isso, nós precisamos usar a função next. Quando a gente passa para next um objeto generator, o que ela faz é justamente invocar a execução desse loop, dessa estrutura de repetição que o generator, em teoria, armazena. E aí sim, ela vai yield, ela vai retornar, vai produzir um valor a partir daquela execução. E aí o que acontece é que o Python salva em memória, ele mantém o estado de execução desse for loop aqui, de forma que da próxima vez que eu chamar next de novo, ele vai para a segunda iteração, e depois para a terceira, e depois para a quarta, até o final, até o número máximo de iterações com o qual
eu fiz esse loop acontecer, que no nosso caso aqui é 5. Se a gente executar aqui apenas com esse primeiro next aqui, você vê que nós temos aqui o resultado 66,45. Esse seria o resultado da primeira execução desse loop. Para eu ver as 5 execuções deste loop, eu preciso de fato colocar 5 vezes aqui, né, invocar 5 vezes a chamada ao next. Se eu fizer isso agora, a gente tem aqui a impressão das nossas 5 coordenadas aleatoriamente geradas pelo Py. Mas o que aconteceria se por acaso eu fosse teimoso e colocasse aqui, por exemplo, uma sexta execução desse loop? Você vê que a gente tem um problema. Nós temos uma exceção. As 5 execuções aparecem aqui, porque de fato o meu loop foi inicializado, né, para 5 repetições. Esse 5 foi passado aqui para esse QTY coordenadas. Então, lá na memóriazinha, o Python inicializou, né, programou esse loop para acontecer até 5 vezes. Uma sexta execução não existe. E aí a gente recebeu, então, essa exceção Stop Iteration. Agora, o que você provavelmente está se perguntando é como que isso seria útil? Aliás, até parece que é um pouco menos útil do que usar um for loop tradicional. Afinal de contas, no for loop a gente monta a nossa estrutura de dados como um todo e depois só usa aquilo quando for conveniente. Aqui, aparentemente, a gente precisa de ficar dando, né, corda para o loop para ele funcionar. A grande funcionalidade, o grande ganho de se usar generators é especialmente quando a gente está falando de uma grande quantidade de dados. Uma estrutura de dados que armazena pouca coisa, como que nós vimos aqui, por exemplo, 100 elementos ou 5 elementos, talvez realmente não vale muito a pena usar um generator. Mas se em vez de 5, se em vez de 100, a gente estivesse falando de 100 mil, 1 milhão, 10 milhões de elementos. Vamos ver na prática como que o Python se comporta nos dois casos aqui, tanto quando a gente está trabalhando com a lista, quando nós estamos trabalhando com o generator. Para te mostrar esse ganho de performance do qual eu estou falando ao usarmos generators, eu quero fazer algo muito parecido que eu fiz lá naquele vídeo de comprehensions. Eu quero fazer um profiling, mas dessa vez eu vou fazer isso de uma forma um pouco mais interessante. Eu vou usar uma dependência externa chamada memory profiler. Como eu estou usando o Poultry, eu faço isso através do comando poultry add. No seu caso, se você não tiver o Poultry instalado, provavelmente você tem o pip, você poderia fazer isso através do pip install. Eu só estou fazendo isso aqui para te dar realmente uma visão gráfica, você vai ver daqui a pouco, como que esse boost, tanto de CPU quanto de memória, é muito real quando a gente usa generators. Muito bem, o Memory Profiler está instalado, e o que eu vou fazer agora é voltar aqui no meu código e realizar as seguintes modificações. Primeiro nós podemos remover todos esses print statements, e agora, essa variável aqui, eu vou renomear para chords list. Outra coisa que eu quero fazer é, em vez de pedir 100 coordenadas, eu vou pedir 10 milhões de coordenadas. E em vez de variar de 0 a 100 aqui, eu vou variar de 0 a 10 mil, só para dar aqui um bom espaço de processamento para o Python. E eu vou fazer isso também aqui na Generator. Muito bem, com isso feito, na verdade eu vou comentar essa linha 43 e eu vou abrir agora aqui o meu terminal novamente. E o que vou fazer é usar o comando mprof, que agora existe aqui no meu ambiente justamente porque eu instalei o Memory Profiler. Esse comando CLI aceita aqui o argumento run e eu passo para ele o caminho para o meu arquivo, esse arquivo generators.py aqui. Deixa eu me arrastar um pouquinho para cima e a gente manda então o Python executar isso aqui através do comando mprof. O Python começa a executar, eu acho que eu vou até fazer um café porque vai demorar. Eventualmente a gente chegou ao final da execução do programa e o que aconteceu na verdade é que o mprof criou para mim esse arquivo aqui, o mprofile com esse timestamp, .dat. Quando eu abro esse arquivo, eu vejo na verdade que aqui tem um monte de amostras, né? O mprof, né, o Memory Profiler, o que ele faz é executar o programa fazendo amostras do consumo de memória. Então cada linha dessa aqui representa uma amostragem e a gente vê que ao final do programa, e pertinho do final do programa, né, uma das últimas amostras que ele fez foi mais de 1 GB de memória sendo consumido. Isso aqui está em megabytes. Você vê que na verdade eu cheguei aqui a 1.3 mil megabytes, ou seja, mais de 1 GB de memória. E a gente consegue, na verdade, visualizar isso aqui de uma forma gráfica. Para isso, precisamos, inclusive, instalar outra dependência externa, que é o matplotlib. Eu vou fazer isso, então, aqui através do comando poultry add, e o Poultry instalou aqui para mim o matplotlib. O que eu vou fazer, então, agora, ou o que eu posso fazer, é usar novamente o comando mprof, mas agora com a opção plot. Quando eu faço isso, o mprof procura para mim aqui qual é o arquivo mais recente que ele criou, no caso só tem esse arquivo aqui mesmo, e o que ele vai fazer é criar uma plotagem gráfica, né, algo que eu posso visualizar com todos os dados, né, de amostragem de consumo de memória e o tempo que demorou para executar o meu programa. Depois então de alguns segundos, esse gráfico aqui aparece para a gente e o que você vê aqui nessa linha preta são as amostragens do consumo de memória. A gente vê aqui uma reta linear muito clara de como a memória foi consumida pelo nosso programa. Além disso, aqui no eixo X, o que nós temos é o tempo decorrido.
O nosso programa chegou ao final mais ou menos aqui, né? Foi quando ele liberou, né? Retornou toda a memória que ele consumiu de volta para o sistema operacional. Para executar aquele loop todo, montar toda aquela lista de uma vez só, o Python demorou aqui uns 23, talvez 24 segundos e consumiu, a gente pode até dar um zoom aqui, consumiu aí cerca de 1.300 e alguma coisa, né? Foi o pico de memória dele. Ok, olhando só para esse dado, não dá para dizer se isso é muito, se isso é pouco, mas vamos ver como que vai ser esse gráfico quando a gente faz a mesma coisa, executa a mesma lógica, mas agora usando generators. De volta aqui ao nosso código, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou comentar a linha 42 e descomentar a linha 43, onde a gente invoca o nosso generator. Mais uma vez eu abro o terminal e uso o mprof run, passando como caminho aqui o meu generators.py. Bora executar e ver o que rola. Não se passou, acho que nem um segundo, e já cheguei aqui ao final da execução do programa, e o mprof criou aqui para mim esse segundo arquivo, que a gente vê que tem apenas 2 amostragens, ou seja, foi realmente muito rápido. E você vê, inclusive, né, não seria necessário plotar o gráfico, apesar de que eu vou fazer isso, mas você vê que o máximo de memória que ele consumiu foi 14 MB. Só por curiosidade, vamos colocar esse gráfico aqui para rodar e ver o que aparece. E tá lá o nosso gráfico. Você vê que o Python demorou aqui um pouco mais do que 0,1 segundo para executar a mesma lógica e retornar para a gente um generator que é capaz de devolver a cada chamada à função next o próximo elemento de uma lista de 1 milhão, na verdade acho que 10 milhões, não é isso? Isso, 10 milhões de coordenadas em apenas 0,1 segundo, consumindo mais ou menos 14 megabytes de memória. A diferença é gigantesca. É claro que associado a isso vem esse ônus de que o programa, a lógica do seu programa tem que cuidar de passear, né, de invocar a próxima execução do loop. Então, de fato, você não tem à disposição do seu programa todos os elementos. Isso é algo que tem que ser ir consumindo à medida que a lógica avança. Mas eu ainda tenho uma observação interessante antes de terminar esse vídeo. Se em algum momento, dentro da sua lógica, você gostaria de obter aquilo que você acabou de obter através de um generator, mas transformar isso direto numa lista, né, numa estrutura de dados contendo todos os elementos que aquele generator retornaria a cada invocação do next, você pode fazer isso muito facilmente através de um casting, né? A gente pode colocar aqui o list chamando essa mesma invocação aqui. E aí, o que Chords Generator vai armazenar nesse momento é, de fato, a lista. Por trás dos panos, o Python vai invocar, vai consumir esse generator por total, e ao chegar ao final, né, no último elemento, ele cria a lista. Seria essencialmente o mesmo que fazer esse lista coordenadas. Na prática, com isso, você perde os benefícios do generator, mas fica ali com toda a sua estrutura de dados completamente montada. É um trade-off. Você que tem que saber o que é melhor para o seu programa. E aí, fala para mim, gostou do vídeo de hoje? Teve ideia de como que você pode usar o generator? Então comenta aqui embaixo, troca uma ideia comigo. Se alguma coisa não ficou claro também, óbvio, você pode também deixar a sua pergunta, eu vou ter muito prazer em respondê-la. Quero agradecer pela sua audiência, pela sua paciência. Quero pedir muito que você curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou a hora de fazer isso. Clica também no sininho para receber notificações, porque toda semana tem pelo menos um vídeo aqui. No mais, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Falou, valeus, tchau!